Olá, alunos! Olá, colegas professores! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Sou a professora Isabel e hoje a gente vai falar sobre a formação dos Estados Unidos na nossa aula 81 de História. Então, como foi que isso tudo começou? Como foi que a maior potência econômica mundial se formou? A gente vai ver aí, então, o momento de colonização da América do Norte. De colonização a gente entende, né? A gente também passou por um processo de colonização. É claro que bem diferente do que... Bem diferente não, né? Diferente do que aconteceu lá nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada no nosso texto? Então, o nosso texto fala sobre a incursão dos ingleses no processo de colonização do continente americano, que contou com determinadas particularidades, determinadas diferenças, que fez com que ele diferisse sensivelmente da experiência colonial promovida por portugueses e espanhóis, que foi o nosso caso. A experiência de colonização que a gente vivenciou aqui, que foi empreendida pelos portugueses. E que diferenças seriam essas? Por que essas diferenças existiram? Entre outras razões, nós podemos apontar o processo tardio de colonização, a natureza espontânea da ocupação dos territórios e as características do litoral norte-americano como pontos fundamentais na compreensão da colonização inglesa. Agora a gente vai ver uma imagem que faz menção à primeira ação de graça, 1621. Quem é que nunca assistiu um filme estadunidense onde você vê retratado aí esse feriado em que as pessoas vão para casa almoçar, jantar tradicionalmente com as suas famílias? Então vamos entender. Professora, não consigo entender essas diferenças. Olhem aqui para mim, a gente vai resumir aqui de maneira clara, simples e objetiva. A questão é a seguinte. Lá na colonização portuguesa que houve aqui no Brasil, e eu estou explicando de maneira grosseira, tá, gente? O assunto é bem mais complexo, mas é só para a gente dar uma pincelada aqui e tentar entender esse processo e essas diferenças, né? Aqui a gente tem uma colônia de exploração. O objetivo maior dos portugueses, é claro, era obter a maior quantidade de lucro possível. Normalmente, esses portugueses que vinham para o Brasil empreender essa colonização, eles tinham o objetivo de voltar, extrair riquezas e voltar. Muitos deles não tinham o objetivo de continuar, de se estabelecer aqui, embora isso muitas vezes acontecesse. Já lá nos Estados Unidos, por diversos fatores, inclusive fatores climáticos, porque algumas regiões têm um clima bastante semelhante ao clima europeu, e também devido a perseguições religiosas, as pessoas queriam professar a sua fé em paz, queriam começar uma nova vida, elas queriam realmente se estabelecer num novo local, então elas iam com a intenção de morar, de permanecer naquela colônia. Aí nós vamos ver também outro fator interessante, é o seguinte, que Portugal dependia economicamente e muito do Brasil. Então não dava para ele fechar os olhos, como aconteceu, por exemplo, nos primeiros anos de colonização, ali no período que a gente chama de pré-colonial, os primeiros 30 anos. Portugal estava ganhando muito dinheiro com o comércio com as Índias e aí ele deixa o Brasil meio de lado. Só que depois o Brasil passa a ser a principal fonte de renda de Portugal, então não tinha como deixar o nosso país, o nosso território, né, que não era um país ainda, para lá. Aqui nos Estados Unidos, a Inglaterra, que era a principal colonizadora da região, ela tinha vários empreendimentos que estavam dando muito lucro. Então ela não tem aquele olhar tão rígido sobre a colônia com esse intuito de dar lucro, tanto quanto Portugal tinha aqui no Brasil, ou a Espanha tinha sobre suas colônias também. Essa era a época do governo da rainha Elizabeth I, como a gente vai ver aí. A Elizabeth I, que marcou a história da dinastia Tudor, né? Filha da Ana Bolena e do rei Henrique VIII. Então a rainha Elizabeth
aí está de 1558 a 1603, ela investe, né, o seu governo é marcado pelo investimento na economia mercantilista e na construção de novas embarcações no comércio marítimo. Nesse contexto, a pirataria se torna uma importante fonte de lucros, sustentada no assalto a navios espanhóis, né, que saíam do Caribe com destino à Europa. Nesse mesmo período, tentaram empreender a colonização da região norte-americana com a organização de 3 expedições comandadas por Walter Raleigh. Então a gente vai ver aí o seguinte, né? Esse empreendimento norte-americano da Rainha Elizabeth ali sobre a colonização, mas o investimento que eles fazem também na questão da pirataria, que é uma forte fonte de lucro para a Inglaterra, certo? E essa esquadra poderosíssima, né, que vai passar para a história com o nome de a Esquadra da Rainha também, que vai empreender aí vai trazer vários empreendimentos lucrativos, quase que a palavra não sai, mas saiu, enfim. E agora a gente vai ver um mapa dessas 13 colônias, né? Vamos verificar também o seguinte, que dentro disso que a gente chama 13 colônias, a gente vai ver ali que na região, vamos mostrar o mapa agora para vocês, as colônias do sul e do norte, elas vão se desenvolver de maneiras diferentes, tá? Isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Então vamos lá. Não é de primeira que se começa, que dá certo esse empreendimento de colonização ali da região. A gente vai ver que as primeiras expedições, elas não têm sucesso, né? A gente vai começar a ver, de fato, uma colonização do território com a criação da colônia da Virgínia em 1607. E depois disso, o processo de colonização britânico vai ganhando força com a política de cercamentos. O que eram os cercamentos? Os camponeses empobrecidos, eles eram expulsos das suas propriedades na Inglaterra. Eita, que tá demais a minha língua hoje! Expulsos de suas propriedades na Inglaterra para que fossem criadas ovelhas. Por que isso, professora Isabel? Porque eles queriam retirar a lã das ovelhas, o tecido estava dando muito dinheiro na época, então era mais interessante expulsar essas pessoas empobrecidas dos seus territórios para criar ovelhas, para garantir aí a produção de tecidos. Então essas pessoas empobrecidas, né, elas eram obrigadas a buscar outras possibilidades no novo mundo. Então, como eu falei, eram pessoas que tinham a intenção de realmente morar, começar uma nova vida nesse novo lugar. Então, concomitantemente, os conflitos religiosos vão tomar conta da Inglaterra após a reforma anglicana, a reforma iniciada por Henrique VIII, né, que cria uma nova igreja devido a divergências com a Igreja Católica. Isso vai fazer com que muitos puritanos ingleses migrem para a América, porque assim eles vão poder professar a sua fé, né? E nós vamos ver aí inúmeras batalhas praticadas dentro desse território, como essa ocorrida em 7 de novembro de 1811. Então nós vamos ver o seguinte, olha aqui para mim. A Inglaterra, como eu falei para vocês, que tem outros empreendimentos econômicos, então dando lucro naquele momento, ela vai deixar a colônia se desenvolver. Ela não aperta tanto o laço contra aquele território, embora considere ali um território dela, né, tenha toda a questão deles deverem a obediência ao governo inglês. Isso vai ser chamado, inclusive, de self-governance, né, que é o fato das colônias se autogerirem, se autogovernarem. Porque, como eu falei para vocês, a Inglaterra tem uma série de empreendimentos lucrativos, então a colônia não é o principal, a menina dos olhos dela nessa questão econômica. Só que em um determinado momento a coisa vai mudar. E quando é que muda, professora Isabel? Quando é que isso se torna diferente? A gente vai ver agora no nosso texto, que inclusive se chama A Inglaterra Aperta o Laço, que é quando a postura da Inglaterra muda. Por que será que muda? Vamos ver agora. No século XVII, primeiro século da colonização da América do Norte, a Inglaterra quase não interfere nos assuntos internos das 13 colônias. No século seguinte, porém, né,
a Inglaterra mudou sua política colonial e passou a oprimir suas colônias na América. Entre os motivos que levaram a essa mudança na política colonial inglesa, cabe citar, vamos lá, a concorrência que as mercadorias norte-americanas faziam às inglesas no mercado externo, tá? Lembrando, gente, que ali aquelas 13 colônias, como eu falei anteriormente, as colônias do sul e as colônias do norte, eles vão ter processos diferentes de colonização. As do sul têm um processo mais parecido com o que a gente conhece aqui na nossa região, certo? Outro fator também vai ser o fato da Inglaterra ter se envolvido em alguns conflitos. Ah, professora, mas o que isso tem a ver? A gente vai entender agora. Temos aí a Guerra Franco-Índia. Então, a Guerra Franco-Índia, iniciada em 1754, quando os colonos da América do Norte invadiram as terras indígenas, situadas além dos Montes Apalaches, provocando a reação dos franceses que lá viviam e dos indígenas aliados a eles. Então, a gente tem aí uma batalha, né, entre a Inglaterra e os indígenas, né, junto com os colonos franceses. E vamos ter também a Guerra dos 7 Anos. A Guerra dos 7 Anos motivada pela disputa entre França e Inglaterra por territórios na América do Norte, Ásia e na África. Quem vence essas batalhas, professora? A Inglaterra. Ela ganha as duas guerras. Só que uma guerra, gente, não custa barato. As guerras saem caro, custam vidas, custam dinheiro, né? Muito dinheiro. Então a Inglaterra ela sai financeiramente abalada dessas guerras. E aí, para poder se recuperar, o que ela vai fazer? Opa, lembrei que eu tenho uma colônia guardada bem ali, que agora ela vai me dar lucro, porque eu tenho que me recuperar financeiramente dessas guerras às quais eu me envolvi. E aí, nesse processo de tentar se recuperar economicamente, é que ela aperta o laço em relação à cobrança de impostos na colônia, que passa a ser mais pesada, e a questão também da fiscalização do comércio que era realizado por aqueles colonos. Ela começa a prestar mais atenção. Porque tem outro fator também, gente. Quando a Inglaterra ela vai para o território que hoje forma os Estados Unidos, né? Ela começa a observar, olha só, aqui tem um comércio interessante. Até os soldados ingleses, com seus oficiais irem para o território, eles não tinham a dimensão do tamanho do comércio que era realizado ali pelas 13 colônias. E aí, quando ela vai para o território, ela olha, aqui tem um comércio interessante que pode me dar algum lucro, certinho? Então, a gente vai recapitular aqui esses pontos de diferença que a gente percebe entre essa colonização que ocorre ali na região dos Estados Unidos e, por exemplo, a colonização pela qual passou o Brasil, né? A gente vê que, por exemplo, a questão da perseguição religiosa, as pessoas querem professar sua fé de maneira livre, as pessoas empobrecidas, que não têm para onde ir, que perdem as suas terras, elas querem de fato começar uma nova vida nesse continente. Fora que a Inglaterra, devido a ter outros empreendimentos econômicos, acaba afrouxando os laços e deixando a colônia se governar por conta própria, por assim dizer. Claro que não deixava de ser ali uma colônia. Certinho? Então a gente vai colocar o nosso conhecimento em prática com as questões da nossa DLI. Vamos lá? Então temos duas questões aqui para vocês. A primeira, eu quero que vocês descubram aí que nome, né, que outro nome os calvinistas ingleses recebiam ali nas colônias que formam o território dos Estados Unidos. São 5 alternativas e eu quero que vocês apontem aí aquela que seria o nosso gabarito. Na nossa segunda questão, você vai explicar os motivos que levaram a Inglaterra a exercer maior controle sobre suas colônias da América do Norte.
Então eu vou deixar vocês com tempo para refletirem sobre essa questão. Daqui a pouquinho a gente volta. Não esqueçam de compartilhar as respostas de vocês no chat para que a gente possa trocar conhecimentos, tá bom? Então até daqui a pouco.
Muito bem, sei que vocês estavam ansiosos para descobrir qual seria o gabarito das nossas questões. Essas questões que envolvem aí esse conhecimento acerca da formação da colonização dos Estados Unidos, maior potência mundial da atualidade. Na nossa primeira questão, a gente viu um texto, do enunciado que falava o seguinte: os calvinistas que habitavam a Inglaterra foram os primeiros a se deslocarem para a América do Norte para povoá-la e colonizá-la, fugindo da perseguição religiosa decorrente da criação do anglicanismo. Qual outro nome pelo qual os calvinistas ingleses eram conhecidos? Então a gente lembra do assunto que nós trabalhamos ali, referente às reformas religiosas, quando nós estudamos ali o que Lutero fez e depois o que Calvino vai fazer. E Calvino, que acreditava na teoria da predestinação absoluta. E que outro nome eles receberam? Gente, acertou quem marcou aí a letra D. Muito bem. D, na letra D nós temos aqui os puritanos. Vamos ao comentário? Então, os calvinistas ingleses também eram chamados de puritanos. A vertente foi denominada puritana devido ao intuito que tinham em purificar a igreja anglicana. Lembrando, que essa igreja anglicana é a igreja que foi fundada por Henrique VIII, nada mais nada menos que o pai da rainha Elizabeth, que governava a Inglaterra à época da colonização. Interessante também que vocês viram que na aula eu comentei, que Virgínia foi ali o primeiro empreendimento colonial que vai dar certo de fato. E por que Virgínia? Em homenagem a Elizabeth, que era conhecida como a Rainha Virgem. Por isso que a região recebeu o nome de Virgínia, essa homenagem à Rainha Elizabeth. Na nossa segunda questão, aí vocês tinham que testar as habilidades de escrita de vocês, não é mesmo? Essa questão tinha o seguinte aí no seu enunciado: explique os motivos que levaram a Inglaterra a exercer maior controle sobre suas colônias da América do Norte. O que será que aconteceu, gente? Olhem para mim, por que aquele sistema que deixava as colônias, se autogovernarem? Você vê que os colonos norte-americanos, eles tinham ali uma certa liberdade comercial, tanto que a Inglaterra nem conhecia completamente os sistemas de comércio que existia ali dentro da sua colônia, deixou a colônia se governar ali até um determinado momento. Então, o que aconteceu para trazer essa mudança? Para que a Inglaterra pudesse mudar de postura e apertar o laço, como sugeriu o título do nosso texto trabalhado durante a aula. Vamos dar uma olhadinha aqui no que aconteceu? Primeiro, a gente vai ver que a concorrência das mercadorias norte-americanas, que elas faziam frente às mercadorias inglesas no mercado externo, começa a incomodar. Como pode? Eu tenho uma colônia e ela produz e lucra mais do que eu e as mercadorias dela estão concorrendo com as minhas. Olha que absurdo, isso não pode, E o segundo motivo foram as guerras que a Inglaterra se envolveu. Vamos aí ao nosso comentário? Então, como a gente vai ver, é o seguinte, A partir da segunda metade do século XVIII, após a vitória dos ingleses na Guerra dos 7 Anos, a economia inglesa ficou extremamente abalada pelas despesas com a guerra. Com isso, os olhos da coroa inglesa voltaram-se para suas 13 colônias na América. A coroa inglesa visava a aplicação urgente da legislação mercantilista nas colônias inglesas, O que essa legislação mercantilista pregava, professora? Pregava o pacto colonial, que as colônias tinham essa função absoluta de dar
lucro para suas metrópoles. Então a gente vai ver aqui que, além disso, o advento da Revolução Industrial, com o advento da Revolução Industrial, a Inglaterra precisou de mercados, mas por conta da relativa autonomia colonial que sempre tiveram, as colônias nunca foram consumidoras da produção metropolitana. Pelo contrário, as mercadorias faziam eram concorrer com as mercadorias da metrópole, como a gente viu agora há pouco. Assim, a colônia baixou inúmeros decretos, restringindo consideravelmente a relativa autonomia, tanto das colônias do norte quanto das colônias do sul. Então é isso, alunos. Espero que vocês tenham, alunos e alunas, né? Espero que vocês tenham aprendido bastante na nossa aula sobre a colonização, a formação dos Estados Unidos. Um abraço grande em todos e espero vocês numa próxima oportunidade. Até lá!